Vamos lá, caras. Variação entre escalas. Tá? Como assim, professor? O que significa variação entre escalas? É simples. Nem sempre a gente vai querer exatamente a temperatura em Celsius, a temperatura em Fahrenheit ou a temperatura em Kelvin. Algumas vezes a gente está interessado em saber o quanto foi que uma temperatura em um certo dia variou. Por exemplo, digamos que a temperatura mais quente, né, a temperatura mais alta de um dia em escala Celsius, ela foi de 40 graus Celsius, em Iguatu, por exemplo. E a temperatura a menor temperatura, né, o pessoal costuma chamar a temperatura mais fria do dia, foi de 27 graus Celsius, que aconteceu aí de madrugada. Tá? Qual foi a variação entre a temperatura mais fria e a mais quente? Ora, professor, a variação da temperatura ela foi de 13 graus Celsius, certo? Ou seja, a diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa ela foi de 13 graus Celsius. Mas se o termômetro ele fosse em Fahrenheit, a variação sofrida seria a mesma? É uma questão que a gente tem que discutir, não é verdade? Seria realmente a mesma? Se fosse em Kelvin, seria a mesma? Tá? Então, eu vou dar aqui uma fórmula para vocês trabalharem e verificar se variando 13 graus Celsius em Celsius vai variar a mesma coisa em Fahrenheit. Eu já vou adiantando que não. Ah, mas você pode dizer, professor, tem uma forma fácil de fazer isso. Eu converto 40 graus Celsius para Fahrenheit e converto 27 graus Celsius para Fahrenheit e depois subtrai um do outro. Você pode fazer isso, só que vai demorar bem mais. Da forma que eu vou mostrar, você vai fazer isso muito rápido, quer ver? Olha só. Eu vou utilizar a fórmula que a gente conhece. Esse TC aqui, ele apareceu como sendo TC menos zero no começo, lembra? E isso é uma variação também, que eu peguei a nova temperatura e subtraí da temperatura inicial, que era zero. Então, isso daqui, ó, eu posso dizer que é a mesma coisa de delta TC, tá? Aqui eu tenho uma temperatura menos a outra, eu tenho uma variação de temperatura em Fahrenheit. Então, eu posso substituir os dois ao mesmo tempo por delta TF. Certo? Sobre 9. Tudo bem? Aqui da mesma forma, TK menos 273 é uma variação de temperatura, tá? Então, eu posso substituir os dois por delta TK sobre 5. E pronto, já tenho uma fórmula para trabalhar as variações de temperatura. Certo? Quer ver? Por exemplo, vou pegar um exemplo melhorzinho do que esse, porque trabalhar com 13 não é bom não. Digamos que a diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa de um dia, ela tenha sido 15 graus Celsius. Aí a pergunta, se o termômetro que marcou essa diferença tivesse em Fahrenheit e em Kelvin, quanto seria a variação da temperatura? Bem simples, caras. Ó, quando eu quero comparar Celsius com Fahrenheit, eu utilizo essas duas equações aqui, ó, esses dois termos. Tá? Então, vai ser variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Tá? Onde tem variação da temperatura em Celsius, eu vou colocar o 15 sobre 5, que é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. 15 dividido por 5, a gente sabe que dá 3, tá? Então, vai ficar 3 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Se eu passar o 9 multiplicando, isso vai dar 18 graus Fahrenheit. Então, se o meu termômetro tivesse marcado a medida em Fahrenheit, a variação não teria sido de 15, mas teria sido de 18 graus Fahrenheit. Professor, por quê? Porque é o seguinte, enquanto o Celsius,
o termômetro Celsius ele é dividido de 1 em 1, ele vai de 0 até 100, então se eu dividir em 100 pedaços, cada pedaço vai ter 1 grau Celsius, os termômetros em Fahrenheit, ele vai de 32 até 212, então ele tem um espaçamento de 180. Se eu dividir isso por 100, dá 1,8 graus Fahrenheit para cada 1 grau Celsius. Tá? Então, por isso que necessariamente vai ser diferente. Professor, e em Kelvin? Vai ficar do mesmo jeito? Vai ficar bem parecido. Vamos ver. Ó. Quando eu quero trabalhar Celsius e Kelvin, eu utilizo essas duas aqui. Ó. Tá? Então, vai ficar variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Olha que bacana, cancelo 5 com 5. O que isso quer dizer? Que a variação da temperatura em Celsius sempre vai ser igual à variação da temperatura em Kelvin. Então, se em Celsius variou 15, em Kelvin também vai ter variado 15. Tá ok? São dos resultados muito importantes e a gente vai utilizar bastante. Tá? Então, aqui no caso, seria 15. Só apagar aqui, porque eu coloquei Celsius, né? Mas aqui não é Celsius, não. Aqui é Fahrenheit, tá? Então, e aqui é Kelvin. Professor, mas por que aqui deu 15 Celsius e aqui também deu 15 Kelvin? Cara, se você lembrar da escala do termômetro em Kelvin, ele vai de 273 até 373. A diferença é de 100 unidades. Se eu dividir essas 100 unidades por 100, cada unidade vai ter 1 Kelvin. Então, enquanto há uma variação de 1 Celsius, há uma variação também de 1 Kelvin. Então, a relação é de 1 para 1. Por isso que eles têm a mesma variação, tá bom?